TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, 24 de julho, e você vai ver a seguir. Vazamento interdita Rua Gonçalves Dias e afeta abastecimento de água em Petrópolis. Incêndio em área de vegetação mobiliza brigadistas em Petrópolis. Ministério da Saúde monitora impactos dos incêndios florestais na saúde da população. Vacina contra a poliomielite ganha novo reforço para crianças de 4 anos. Vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos é prorrogada até o fim de dezembro. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E um rompimento em uma adutora de água na Rua Gonçalves Dias, no bairro Valparaíso, em Petrópolis, provocou a interdição total da via na manhã desta sexta-feira. Por conta disso, o abastecimento de água foi interrompido em diversos bairros da cidade. Segundo a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, a tubulação se rompeu durante a madrugada desta sexta-feira e a Águas do Imperador iniciou os trabalhos de reparo nas primeiras horas do dia. A via foi interditada para a realização do serviço e os motoristas foram orientados a utilizar rotas alternativas. O fornecimento de água foi interrompido nos bairros Valparaíso, Quitandinha, São Sebastião, Ciméria, Cremeri, Taquara, Mauá e Independência, além da Rua Coronel Veiga, Rua Saldanho Marinho e Estrada do Paraíso. Após o término dos trabalhos, o abastecimento vai ser restabelecido de forma gradual, com normalização ao longo da noite. Nas áreas mais altas, a recuperação do sistema poderá levar até 24 horas. Enquanto o serviço não é concluído, a recomendação é que a população economize água para reduzir os impactos da interrupção no abastecimento. A Cidade Real informou que, com a intervenção realizada na via, as linhas 124, 155, 162, 164, 165, 168, 181, 187 e 188 no sentido bairro pelo Valparaíso passaram a atender os usuários pela Rua Visconde de Itaboraí e, em seguida, passando pela Rua Visconde de Uruguai e Avenida Portugal, fazendo o retorno ao lado do Hospital Beneficência Portuguesa, retornando ao trajeto normal na Rua Gonçalves Dias, próximo ao número 445. Já no sentido centro, a linha 124 está seguindo viagem pela Rua Gonçalves Dias em sentido Duas Pontes, para acessar a Rua Washington Luiz no sentido centro. E um incêndio em uma área de vegetação no bairro Sargento Buenim, em Petrópolis, mobilizou brigadistas do Instituto Larissa Saruê. Na tarde de quarta-feira, as chamas começaram por volta das 6 horas da tarde em um terreno próximo a residências e foram controladas por volta de 9 horas da noite. Segundo o brigadista Cláudio Omar, do Instituto Larissa Saruê, a equipe de plantão foi acionada após denúncias de moradores sobre um incêndio em uma área de mata no Sargento Buenim, em Petrópolis. Ao chegar no local, os brigadistas iniciaram o combate às chamas para impedir que o fogo se alastrasse e se aproximasse das casas. Então aqui, ó, um fogo aqui dentro virou, aqui um Sargento Buenim, né? Esse é o nosso trabalho aí. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas de acordo com os moradores, a queimada pode ter começado após atearem fogo no lixo na região. O fogo foi controlado por volta de 9 horas da noite com a ajuda dos moradores do Sargento Buenim. Com a ajuda da população aqui, ó, a gente está controlando o fogo, galera carregando água em garrafa, balde, ó, e vamos acabar com ele.
Não houve registro de vítimas na ocorrência. Segundo Cláudio Omar, que atua há 37 anos como brigadista, o processo para o fogo em vegetação ser debelado completamente pode demorar de 4 a 5 dias. Vale destacar que o período de maio a outubro é caracterizado pela baixa umidade do ar, ausência de chuvas e maior facilidade da propagação do fogo em áreas de vegetação. Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros reforça a conscientização da sociedade. A gente está no período de estiagem, sem chuva para umedecer o solo, e com as altas temperaturas, qualquer faísca se transforma em uma grande linha de fogo em questão de minutos. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Fábio Contreiras, a maior parte das ocorrências de incêndios florestais é causada a partir da ação humana. Por isso, a prevenção é crucial. Aproximadamente 95% dos incêndios florestais são causados pela ação humana e não por causas naturais. Por isso, a orientação é muito clara. A gente não tem que utilizar fogo para queimar lixo ou para limpar terrenos, ter cuidado também com o descarte de guimbas de cigarros, evitar a produção de fogueiras por parte de trilheiros e jamais soltar balões ou fogos de artifício. Segundo dados do programa Linha Verde do Disque Denúncia, foram registradas 60 denúncias de queimadas em Petrópolis desde janeiro deste ano. O número mais que dobrou quando comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 26 denúncias de queimadas. Em 2024, foram 9 queixas e em 2023, 13 denúncias. E ainda falando sobre queimadas, o Ministério da Saúde está disponibilizando um informe semanal para monitorar os impactos dos incêndios florestais na saúde da população brasileira. A publicação reúne dados sobre focos de calor, qualidade do ar e exposição à fumaça, além de orientar as ações das equipes de vigilância em saúde e também do Sistema Único de Saúde. O informe Monitoramento de Incêndios Florestais para a Vigilância em Saúde foi disponibilizado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. A publicação reúne dados sobre focos de calor, qualidade do ar e população potencialmente exposta à fumaça, permitindo acompanhar os possíveis impactos dos incêndios florestais na saúde da população. A publicação integra o AdaptaSUS, Plano Nacional de Adaptação do Setor Saúde às Mudanças Climáticas, e tem como objetivo subsidiar a atuação das equipes de vigilância em saúde e do Sistema Único de Saúde diante dos efeitos dos eventos climáticos sobre a saúde. O monitoramento ocorre durante a atuação do El Niño, fenômeno climático que pode alterar os padrões de chuva e temperatura no país. Dependendo da intensidade e da região, o fenômeno pode favorecer períodos de estiagem, temperaturas mais elevadas e condições propícias à ocorrência e à propagação de incêndios florestais. A redução da umidade do ar também pode intensificar os efeitos da fumaça sobre a saúde. Entre os indicadores acompanhados está o material particulado fino, o MP2,5, um poluente formado por partículas muito pequenas, capazes de penetrar profundamente no sistema respiratório e está associada a problemas respiratórios e cardiovasculares. A partir das informações reunidas no informe, é possível identificar municípios e regiões com maior exposição à fumaça e que demandam mais atenção das equipes de vigilância em saúde, especialmente quando há persistência de níveis elevados de poluição do ar. Os dados também permitem dimensionar a exposição de grupos mais vulneráveis, como crianças e pessoas idosas. O El Niño tem previsão de permanecer até o início de 2027. Para o trimestre de julho, agosto e setembro de 2026, a previsão é de chuvas acima da média, além de temperaturas mais elevadas em praticamente todo o território nacional. Para reduzir os impactos da fumaça dos incêndios florestais, o Ministério da Saúde orienta a população a acompanhar as previsões meteorológicas e os alertas oficiais sobre queimadas e qualidade do ar, seguir as orientações das autoridades locais, manter-se hidratada, evitar atividades físicas ao ar livre quando a qualidade do ar estiver comprometida e, caso necessário, utilizar máscaras faciais. E falando agora sobre saúde, a partir do dia 3 de agosto, o calendário nacional de vacinação passa a contar com uma novidade. O Ministério da Saúde vai incluir uma segunda dose de reforço da vacina contra a poliomielite para crianças de 4 anos. A medida busca ampliar a proteção infantil e evitar a reintrodução da doença no Brasil. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença causada por um vírus que pode atingir o sistema nervoso e provocar sequelas graves, principalmente em crianças. Apesar do Brasil não registrar casos há décadas, o vírus ainda circula em outros países, o que mantém um alerta das autoridades de saúde.
Esse vírus ele pode atingir o sistema nervoso e causar sequelas muito graves nas crianças. Então, e esse é um vírus que continua circulando ainda em muitos lugares do mundo. Então, por isso que é importante que a gente continue mantendo, né, as nossas altas coberturas vacinais no Brasil. Segundo especialistas, a facilidade dos deslocamentos internacionais e a baixa cobertura vacinal em alguns países aumentam o risco de que o vírus volte a circular no Brasil. Por isso, a ampliação do esquema vacinal é considerada uma estratégia importante para manter o país livre da doença. A gente não tem um caso, né, de poliomielite interno, né, um caso no Brasil. Há décadas a gente não tem um caso, então a gente é um território livre, né, da poliomielite. Só que como eu falei, ele é um vírus que circula ainda no mundo, então por isso que a gente precisa manter as nossas altas coberturas vacinais. Com a atualização, o esquema vacinal passa a ser composto por 3 doses da vacina inativada contra a poliomielite, aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade, além de 2 reforços, um aos 15 meses e agora outro aos 4 anos. A segunda dose de reforço havia sido retirada do calendário em 2024, quando o país passou a utilizar exclusivamente a vacina injetável. Se a gente está livre até o momento da doença da polio, né, que é porque isso é muito fruto das nossas campanhas, das altas coberturas vacinais, dos sucessos nas últimas décadas das campanhas. Em Petrópolis, a cobertura vacinal contra a poliomielite ficou em torno de 85% em 2025. Embora o índice seja superior à média do estado do Rio de Janeiro, ele ainda está abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde para garantir a proteção coletiva da população. É importante a gente lembrar que vacina salva vidas e que, caso você tenha alguma dúvida, procure a unidade mais próxima, cheque a caderneta do seu filho, da sua filha e leve no posto para vacinar. Tire alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, pode tirar também com o profissional do posto. A vacinação foi fundamental para eliminar a poliomielite do Brasil, mas o trabalho de prevenção precisa continuar. A recomendação é que pais e responsáveis confiram a caderneta de vacinação das crianças e procurem uma unidade de saúde sempre que houver alguma dose em atraso. Olha só, gente, jovens e adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não foram vacinados contra o HPV terão agora mais tempo para receber o imunizante pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso porque o Ministério da Saúde prorrogou a campanha até o dia 31 de dezembro de 2026. A prorrogação da campanha contempla jovens que não receberam a vacina na idade recomendada ou que não possuem registro da imunização. O Ministério da Saúde orienta famílias, responsáveis e os próprios jovens a consultarem a caderneta de vacinação ou o aplicativo Meu SUS digital. Caso a dose não esteja registrada, é necessário procurar uma unidade básica de saúde ou outro ponto de vacinação do SUS. A vacinação de rotina contra o HPV é indicada em dose única para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Isso porque, nessa faixa etária, a resposta imunológica é mais eficaz e a proteção ocorre preferencialmente antes do contato com o vírus. Vale lembrar que o HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Existem mais de 200 tipos do vírus que podem atingir a pele e as mucosas. Na maioria dos casos, a infecção não apresenta sinais ou sintomas e pode ser eliminada pelo próprio organismo em até 2 anos. O vírus também pode permanecer sem manifestações por longos períodos. O Ministério da Saúde destaca que o uso do preservativo durante as relações sexuais reduz o risco de transmissão, mas não oferece proteção completa, já que o HPV pode estar presente em áreas da pele não cobertas. Por isso, a vacina continua sendo a principal forma de prevenção. O Ministério tem como meta alcançar 90% de cobertura vacinal contra o HPV no público-alvo, seguindo os parâmetros da Organização Mundial da Saúde para a eliminação do câncer de colo do útero. Em 2025, a cobertura vacinal chegou a 86,2% entre as meninas de 9 a 14 anos e a 74,55% entre os meninos da mesma faixa etária.
A vacinação gratuita para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a dose ou não possuem registro da imunização estará disponível nas unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação do SUS até o dia 31 de dezembro deste ano. E você vai ver no próximo bloco. Polícia Militar apreende drogas no Itamaraty e no Duarte da Silveira, em Petrópolis. Polícia Militar prende homem e apreende mais de 4 quilos de cocaína no Floresta, em Petrópolis. Polícia Ambiental identifica a construção irregular às margens de rio, em Teresópolis. Polícia Federal realiza operação contra tráfico transnacional de drogas em vários estados. TSE divulga os limites de gastos para as campanhas das eleições de 2026. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. Começamos nosso bloco falando sobre ocorrências aqui nas cidades da nossa região de cobertura. A primeira delas envolve a Polícia Militar, que apreendeu drogas no Itamaraty e no Duarte da Silveira, aqui em Petrópolis, na noite desta quinta-feira. Durante a ocorrência, 2 homens também foram presos por tráfico de drogas nas localidades. Na tarde de quinta-feira, dia 23, policiais militares prenderam um homem de 24 anos por tráfico de drogas durante patrulhamento no Itamaraty, em Petrópolis. Durante a abordagem, os agentes encontraram um celular e 51 cápsulas de cocaína prontas para comercialização. Na noite de quinta-feira, os agentes prenderam um homem de 21 anos também por tráfico de drogas na comunidade João Xavier, no bairro Duarte da Silveira. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, apontado como responsável pelo tráfico da região, estaria comercializando drogas em uma escadaria da localidade. Durante a revista, os agentes encontraram cocaína, maconha e R$ 34 em espécie.
Posteriormente, a polícia localizou uma sacola escondida em meio à vegetação, com mais entorpecentes. No fim, foram apreendidas 16 cápsulas de cocaína, 33 tabletes de maconha, 50 trouxinhas de haxixe e um celular. Ambos os homens foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia e permaneceram presos à disposição da Justiça. Os policiais militares prenderam um outro homem por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira no bairro Floresta, em Petrópolis. Segundo a corporação, o suspeito era responsável por armazenar drogas que seriam distribuídas para o tráfico na região. De acordo com a Polícia Militar, após receberem informações sobre o esquema, os agentes realizaram diligências e encontraram uma mochila com entorpecentes nos fundos da casa do suspeito. Durante a abordagem, o homem assumiu a posse do material e indicou outro esconderijo em uma área de mata próxima ao imóvel, onde mais drogas foram localizadas. Ao todo, foram apreendidas 2.651 cápsulas de cocaína, 346 pedras de crack e 6 tabletes de maconha. O suspeito foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça. E o Comando de Polícia Ambiental flagrou uma construção irregular às margens de um rio, na cidade de Teresópolis, na quarta-feira. No local, não havia nenhum responsável pela obra ou qualquer placa de autorização. Quem tem mais informações sobre o caso é o repórter Jonathan Joras. A Polícia Ambiental identificou na quarta-feira uma construção irregular em uma área de preservação permanente, às margens de um rio, no bairro Paineira, em Teresópolis. No local, foi identificada uma edificação de cerca de 100 metros quadrados, sem a presença de responsáveis ou placa de autorização da obra. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Teresópolis. De acordo com o Disque Denúncia, em 2025, Teresópolis registrou 374 denúncias de crimes ambientais. Em 2026, já foram contabilizadas 232 denúncias. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. E a Polícia Federal realizou uma operação contra o tráfico transnacional de drogas e lavagem bilionária de capitais. O grupo é investigado por enviar mais de 6 toneladas de cocaína para a Europa e utilizar inclusive criptoativos, holdings e empresas de fachada para ocultar o patrimônio. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e também no Espírito Santo. Na ação desta quinta-feira, policiais federais e estaduais cumpriram 12 mandados de prisão preventiva e 44 de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo. A Justiça também determinou o cumprimento de medidas cautelares de prisão, além do sequestro de ativos e bloqueios de bens, avaliados em até R$1 bilhão contra os investigados. As investigações revelaram que o grupo criminoso estruturou uma rede logística com ramificações na América do Sul, Europa e Ásia, com foco na exportação marítima de cocaína para o continente europeu. De acordo com a Polícia Federal, desde 2021, a organização enviou cerca de 6,5 toneladas de cocaína para diversos países da Europa, além de manter vínculos operacionais com as duas maiores facções criminosas no Brasil. Os investigados camuflavam as drogas em sacos de café, cimento e argamassa. Segundo a Polícia Federal, os acusados diluíam cocaína em garrafas de refrigerante. O esquema operava sob diferentes tipologias de lavagem de dinheiro, que incluíam empresas de fachada, criptoativos e imóveis de luxo. Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa transnacional, tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais. E agora, mudando de assunto, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os limites de gastos para os candidatos que vão disputar as eleições de outubro. Os valores não tiveram reajuste e permanecem os mesmos definidos para o pleito de 2022. As regras valem para as campanhas de presidente da República, governador, senador, deputado federal, estadual e também distrital.
Os candidatos à presidência da República poderão gastar até R$ 133 milhões ao longo de toda a campanha eleitoral, considerando o primeiro e o segundo turno. Desse total, o limite para o primeiro turno é de R$ 88.900.000. Caso haja segundo turno, cada candidato poderá utilizar mais R$ 44.400.000. O TSE também definiu os limites para as disputas aos governos estaduais, ao Senado e às vagas de deputado federal, estadual e distrital. Em São Paulo, por exemplo, maior colegiado eleitoral do país, os candidatos ao governo do estado poderão gastar até R$ 26.600.000 no primeiro turno e mais R$ 13.300.000 caso a disputa seja decidida no segundo turno. Os recursos utilizados nas campanhas podem vir do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que neste ano vai distribuir R$ 4.900.000.000 entre os 30 partidos que vão participar das eleições. As despesas incluem contratação de serviços, viagens, produção de material de campanha, gravação de vídeos e realização de comícios. O candidato que ultrapassar o limite estabelecido pela Justiça Eleitoral poderá ser multado em até 100% sobre o valor excedente. Além disso, poderá responder por abuso de poder econômico. A fiscalização é feita por meio das prestações de contas que devem ser apresentadas pelos candidatos e partidos ao longo da campanha. E nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. Julho Amarelo reforça a prevenção e diagnóstico precoce das hepatites virais. Trabalho temporário cria mais de 17 mil vagas entre janeiro e maio. O governo destina R$ 547 milhões para ressarcir beneficiários do INSS. Estado reforça a fiscalização nas divisas e intensifica combate à sonegação fiscal. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você.
Estamos de volta. As hepatites virais costumam evoluir de forma silenciosa e muitas vezes só são descobertas quando já comprometeram o fígado. Para reforçar a prevenção e ampliar o diagnóstico precoce, a Secretaria de Estado de Saúde promoveu uma programação especial durante o Julho Amarelo, com testes rápidos, vacinação, orientações e exames gratuitos. O Julho Amarelo tem como função divulgar as informações ao público geral sobre a prevenção e o diagnóstico das hepatites virais B e C, que são aquelas que são transmitidas por sangue e por sexo desprotegido. São doenças que não apresentam os sintomas que a maioria da população conhece, como olhos amarelos, urina escura, mal-estar. As hepatites virais representam um importante problema de saúde pública. Na maioria das vezes, as doenças não apresentam sintomas, o que faz com que muitas pessoas convivam com o vírus sem saber. Sem um diagnóstico precoce, a infecção pode evoluir durante anos e provocar complicações como fibrose, cirrose, câncer de fígado e até a necessidade de transplante. Para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico, a Secretaria de Estado de Saúde realizou uma programação especial durante o Julho Amarelo no Instituto de Assistência aos Servidores do Estado, no Maracanã. Estamos fazendo testagem lá na entrada do ambulatório, exatamente para as pessoas conhecerem como é fácil você ter, não queremos ter diagnóstico, mas se tiver, que seja feito logo antes que apareçam doenças graves como a cirrose e o câncer. No encerramento da programação, pacientes previamente agendados pelo Sistema Estadual de Regulação participaram de um mutirão de elastografia hepática, exame que avalia a elasticidade e a rigidez do fígado. Na ocasião, 52 pessoas foram atendidas. Uma delas foi Aldineia Oliveira, de 56 anos. Ela acompanha há anos um quadro de esteatose hepática, conhecida como gordura no fígado, e saiu do exame com uma boa notícia: a redução do nível de gordura no órgão. Ela me pediu por conta de gordura no fígado. Diminuiu bastante, graças a Deus, e acredito que diminuirá mais por conta do emagrecimento. E tratar mais, comer menos gordura e continuar o tratamento. Ele também quantifica a gordura no fígado, que é um outro grande mal atualmente no mundo, que é a doença gordurosa no fígado, que junto com a hepatite agrava a evolução da doença. O exame é rápido, indolor e ajuda a identificar alterações no fígado antes que elas evoluam para doenças mais graves. Mas, segundo especialistas, tão importante quanto realizar esse acompanhamento é fazer a testagem, já que as hepatites costumam permanecer sem sintomas por muito tempo. O método de elastografia hepática é muito importante para exatamente saber quem está progredindo para a cirrose e poder fazer um acompanhamento mais de perto, para detectar um possível câncer de fígado antes de que ele se torne incurável. Os vírus das hepatites B, C e D geralmente causam infecções crônicas. Quando os sintomas aparecem, podem incluir cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dores abdominais, além da pele e dos olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Isso é muito próprio das hepatites agudas, como a hepatite A, que é de transmissão, diferentemente da B e C, que é oral fecal, quer dizer, água e alimentos e mãos contaminadas. A vacinação contra a hepatite B está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde para crianças e também para pessoas que ainda não receberam a imunização prevista no Calendário Nacional de Imunização. Além da vacina, a recomendação dos especialistas é que toda pessoa faça o teste pelo menos uma vez na vida para verificar se já teve contato com o vírus. A hepatite B tem prevenção por vacina. A gente também está divulgando que a vacina é oferecida no SUS gratuitamente para qualquer idade. A campanha Julho Amarelo reforça que a informação, a vacinação e o diagnóstico precoce continuam sendo as principais ferramentas para reduzir os casos de hepatites virais e evitar complicações que podem comprometer a saúde do fígado e a qualidade de vida dos pacientes. E
o trabalho temporário segue em expansão no mercado brasileiro. Entre janeiro e maio deste ano, a modalidade registrou saldo positivo de mais de 17 mil vagas, com destaque para o setor de serviços e para a contratação de jovens. Confira. Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que entre janeiro e maio deste ano, o trabalho temporário registrou 442.999 admissões e 420.754 desligamentos, resultando em saldo positivo de 17.245 vagas. O setor de serviços foi o principal responsável pelo desempenho, com a criação de 17.390 novos postos de trabalho no período. Os números também mostram que o trabalho temporário continua sendo uma importante porta de entrada para o mercado de trabalho. Das admissões registradas entre janeiro e maio, 341.290 foram de profissionais com ensino médio completo. Os jovens de 18 a 24 anos lideram as contratações, com 146.666 admissões. Em seguida, aparecem os trabalhadores de 30 a 39 anos, com 114.180 contratações, e a faixa etária de 25 a 29 anos, com 86.288 admissões. Os dados reforçam a importância do trabalho temporário para a geração de empregos, especialmente nos setores que demandam maior flexibilidade na contratação de mão de obra, além de ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. E o governo federal autorizou o repasse de 547 milhões de reais para ressarcir beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vítimas de descontos indevidos. A medida foi publicada na edição de terça-feira do Diário Oficial da União. De acordo com o texto, o crédito extraordinário será destinado ao Programa Previdência Social, Promoção, Garantia de Direitos e Cidadania e será executado pelo INSS. O objetivo é garantir reembolso de valores descontados de forma irregular de beneficiários do regime geral da Previdência Social. Os recursos integram o orçamento da própria Seguridade Social. O crédito extraordinário é um instrumento previsto na Constituição Federal para atender despesas urgentes e imprevisíveis. Nesses casos, os recursos podem ser liberados por medida provisória com efeito imediato antes da análise pelo Congresso Nacional. A medida provisória número 1378 será encaminhada ao Congresso, que deverá apreciar o texto para conversão em lei. E o Estado do Rio de Janeiro intensificou as ações de fiscalização nas divisas fluminenses para combater a sonegação e as fraudes fiscais. A operação é realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda, em conjunto com o Gabinete de Segurança Institucional, e registrou aumento no número de autuações e no valor dos autos de infração emitidos durante todo o mês de junho. Segundo a Secretaria de Fazenda, em junho deste ano, foram emitidos 731 autos de infração, contra 467 no mesmo período de 2025, um crescimento de 168% no valor das autuações. O montante passou de R$ 37.800.000 para R$ 101.600.000. No setor de combustíveis, a fiscalização também foi intensificada. Em junho, a Secretaria de Fazenda emitiu quase R$ 1.800.000 em autos de infração para caminhões que transportavam cargas com irregularidades fiscais. No mesmo mês do ano passado, esse valor havia sido de R$ 306.000, o que representa um aumento de 482%. O volume de combustíveis apreendido também apresentou crescimento expressivo. Foram apreendidos 168.690 litros em junho deste ano, contra 79.828 litros no mesmo período de 2025, um aumento de 370%. Como resultado desse trabalho, a arrecadação de ICMS no setor de combustíveis cresceu 77% no segundo semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. A receita passou de R$ 1.300 bilhões entre abril e junho de 2025 para quase R$ 2.4 bilhões no mesmo intervalo deste ano. A Secretaria de Fazenda atribuiu esse desempenho à reestruturação da auditoria fiscal especializada de combustíveis e ao fortalecimento das operações nas barreiras fiscais desenvolvidas em parceria com o Gabinete de Segurança Institucional. Durante as operações,
quando são identificados indícios de outros crimes, como transporte de drogas, armas ou materiais ilícitos, a Operação Foco, coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, aciona imediatamente as forças policiais para dar prosseguimento às ocorrências. As barreiras fiscais estão localizadas nas divisas do estado do Rio de Janeiro com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo e recebem, em média, cerca de 200 mil caminhões por mês transportando mercadorias para o território fluminense. Além das unidades fixas, a fiscalização também é realizada por equipes volantes nas rodovias estaduais. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. Tarifaço de 25% dos Estados Unidos sobre o Brasil começa a valer. A Agenda Cultural traz dicas de programação no fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E começou a vigorar nesta quarta-feira a tarifa adicional de 25% aplicada pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros. O tarifaço atinge cerca de 20% das exportações do Brasil para os Estados Unidos.
A estimativa do valor total das exportações afetadas varia entre 7,2 bilhões e 11 bilhões de dólares, segundo cálculos da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos e da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Entre os cerca de 2.300 produtos afetados, a maioria integra os setores de eletrônicos, máquinas e equipamentos, autopeças e calçados. Entre estes, praticamente 700 produtos estão isentos da tarifa, número superior aos 615 previstos durante as negociações. Segundo o governo federal, o mercado estadunidense é o principal destino das exportações brasileiras de eletrônicos, e o país responde por cerca de 1/4 das vendas externas do setor de máquinas e equipamentos brasileiro. Os estados de São Paulo e Santa Catarina concentram 52% do impacto do tarifaço nos Estados Unidos, com São Paulo concentrando sozinho 41,6% do total do valor das exportações afetadas. Santa Catarina, porém, tem situação ainda mais crítica, com 68% das exportações dos Estados Unidos atingidas pela medida da Casa Branca, segundo dados da Agência Brasileira de Promoção das Exportações. Vale lembrar que o tarifaço adotado pelo governo de Donald Trump baseou-se em um processo conduzido pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que alega que o Brasil detém práticas desleais no comércio com os norte-americanos. O governo brasileiro, por sua vez, rejeita as justificativas usadas para a taxação e argumenta que elas têm motivação política e não condizem com a realidade. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, os negociadores dos Estados Unidos pediam a abertura total de mercados sem nenhuma contrapartida para o mercado brasileiro. Em resposta ao tarifaço, o Brasil anunciou que retomará o programa de apoio aos setores afetados com linha de crédito para capital de giro, investimentos e com apoio para escoamento de produtos a outros clientes e países. O governo federal avalia também flexibilizar temporariamente regras do regime de isenção, suspensão ou restituição de tributos para insumos usados na produção de mercadorias para exportação. E como hoje é sexta-feira, vamos agora saber qual é a programação cultural para esse fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura, com a Evelyn Carvalhais. Começamos agora mais uma Agenda Cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, o Festival dos Chocolates já tomou conta do Palácio de Cristal. O evento, que tem entrada gratuita, é pet-friendly e reúne uma programação especial para toda a família, com dezenas de atrações. Mas o grande protagonista, é claro, continua sendo o chocolate. Dentro e fora do palácio, o público encontra uma grande variedade de delícias, desde chocolates artesanais até bombons, brownies, bolos, biscoitos, trufas e muitas outras sobremesas. E olha, só de falar em tanta gostosura já dá água na boca. E ainda em Petrópolis, os apaixonados por carros clássicos já têm programação nesse domingo. O encontro de veículos antigos da Posse vai acontecer na Praça Céu das Artes, na Estrada União e Indústria, de 9 horas da manhã até as 5 da tarde, com a exposição de automóveis, motos, bicicletas antigas, além de mercado de pulgas e miniaturas. E agora, indo para Teresópolis, a música, a dança, o teatro, a arte circense e o cinema vão movimentar a Casa de Cultura Adolfo Bloch nesse fim de semana. Começando nessa sexta-feira com o espetáculo Recortes do Samba, em homenagem à cantora Elisete Cardoso. Já no sábado, o projeto Talentos da Casa vai apresentar as habilidades artísticas de alunos, professores e colaboradores. E no domingo, o Cine Inclusivo vai exibir os filmes Lilo e Stitch e Homem-Aranha, através do Aranha Verso, também com entrada gratuita. Em Nova Friburgo, o domingo vai ser de lazer e cidadania, com atividades gratuitas para crianças e adultos na Avenida Alberto Braune. Por lá, a população vai encontrar atividades como recreação, competições tradicionais, futebol de mesa, além da distribuição de algodão doce e pipoca. E olha, além de tudo isso, também vai ter atendimento de prevenção da saúde, orientações de saúde bucal, aula de funcional, defesa pessoal e danças. Imperdível, né?
Já em Paraíba do Sul, a Estação Werneck vai ser palco de muita cultura, música e diversão nesse sábado. Por lá vai ter capoeira, carimbó, dança cigana, quadrilha e para fechar a noite com chave de ouro, o grupo Tribo de Gonzaga vai trazer aquele forró para ninguém ficar parado. É hora de chamar o seu par, reunir a galera e ir arrastar o pé no Werneck Fest. Em 3 dias, o campeonato amador está de volta nesse domingo, com a primeira disputa às 9 horas da manhã, entre Atlético Aliança e Rua Direita. Serão semanas de grandes jogos, emoção, respeito e valorização dos atletas que representam seus bairros com muito orgulho. Agora é só vestir a sua camisa, escolher a sua torcida e fazer parte dessa festa do esporte. E voltando para Petrópolis, o clima de festa julina ainda não acabou. A paróquia Santa Clara promove mais uma edição do tradicional Arraiá da Clarinha. A programação tem comidas típicas, brincadeiras, quadrilhas, barracas e atrações para toda a família. No palco, o cantor Márcio Alves se apresenta no sábado e o Circo do Seu Léo é a atração do domingo. E olha, o Teatro Imperial recebe o stand-up Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo, nessa sexta-feira, às 8 horas da noite. O comediante Carlos Simões sobe ao palco para falar com muito humor, ironia e sem filtros sobre o casamento e as novas dinâmicas dos relacionamentos. Os ingressos custam entre R$30 e R$100 pela plataforma Simpla. Já no sábado, também às 8 horas da noite, The Fevers celebram a turnê 60 anos de sucesso, relembrando os grandes clássicos que marcaram gerações. Os ingressos, nesse caso, vão variar entre R$35 e R$100. E para quem prefere cinema, o Cinemax Bauhaus preparou uma programação para todos os gostos, com estreias e pré-estreias como A Odisseia, O Homem-Aranha, Um Novo Dia. Além disso, filmes como Toy Story 5, Minions e Monstros continuam em cartaz já na 4ª semana de exibição. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Gente, e agora depois de ver a programação cultural, vamos saber qual é a previsão do tempo para o fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura, com Gabriel Toledo. E olha, gente, o fim de semana vai ter mudança no tempo em toda a nossa região de cobertura. Depois de dias de tempo firme, a chuva volta a aparecer no sábado, principalmente entre a tarde e a noite. Já no domingo, o tempo permanece instável, com muitas nuvens ao longo do dia, mas a chuva dá uma trégua nas cidades da nossa região de cobertura. O destaque fica para as maiores temperaturas no centro-sul do estado, enquanto a região serrana segue com as manhãs mais amenas. Essa mudança é provocada pelo avanço da umidade sobre o sudeste, que volta a favorecer a formação de áreas de instabilidade. Mas vamos agora para a previsão cidade por cidade. Em Nova Friburgo, o sábado vai ser de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. E à noite, o céu continua com muitas nuvens, mas não chove. As temperaturas variam entre 13 e 21 graus. Em Teresópolis, a previsão para o sábado é de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. Já no domingo, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. E à noite, o céu segue com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado vai ser de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia e também com períodos de céu nublado.
À noite, o céu fica com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá, o sábado também vai ter sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo, o tempo fica mais estável, com muitas nuvens e com aberturas de sol, também sem previsão de chuva. Em Paraíba do Sul, a previsão para o sábado é de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva no período da tarde e também no período da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado também. E à noite, o céu fica com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 16 e 25 graus. Em Três Rios, o sábado vai ser de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. No domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e também com períodos de céu nublado. À noite, diferente, o céu fica com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui. E como hoje é sexta-feira, amanhã teremos um resumo das principais notícias das cidades da nossa região de cobertura desta semana com Jonathan Jones. No mais, segunda-feira eu tô de volta e eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Um bom fim de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.